Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao espaço virtual do Centro Espírita Irmã Rosa. Meu nome é Cláudia Matos, eu sou colaboradora da casa. Nesse mês, as nossas palestras têm como tema Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. São palavras de Jesus que estão em João capítulo 10, versículo 10. A expositora de hoje é Paula Reis, também colaboradora da casa, que falará com a gente sobre o tema Harmonia do Universo. Mas antes nós vamos ler uma página e uma prece para harmonização, tendo como página de hoje um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o capítulo 91, Apreço. Dando sempre graças a Deus por tudo, em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 20. O universo é uma corrente de amor em movimento incessante. Não lhe interrompas a fluência das vibrações. Nesse sentido, recorda que ninguém é tão sacrificado pelo dever que não possa, de quando em quando, levantar os olhos ou dizer uma frase em sinal de agradecimento. Considera sagradas as tuas obras de obrigação, mas não te esqueças do minuto de apreço aos outros. Os pais não te discutem o carinho, entretanto, multiplicarão as próprias forças com o teu gesto de entendimento. Os filhos anotam-te a bondade. No entanto, experimentarão novo alento com o teu sorriso encorajador. Os colegas de ação conhecem-te a solidariedade, mas serão bafejados por renovadora energia perante a reafirmação de teu concurso espontâneo. E os companheiros reconhecem-te a amizade, contudo, entesouram estímulos santos em te ouvindo a mensagem fraterna. Ninguém pode avaliar a importância das pequeninas doações. Uma prece, uma saudação afetuosa, uma flor ou um bilhete amistoso conseguem apagar longo fogaréu da discórdia ou dissipar rochedos de sombra. Não nos reportamos aqui ao elogio que estraga ou à lisonja que envenena. Referimos-nos à amizade e à gratidão que valorizam o trabalho e alimentam o bem. Por mais dura seja a estrada, aprende a sorrir e a abençoar, para que a alegria seja adiante, incentivando os corações e as mãos que operam a expansão da bondade infinita. O próprio Deus nunca se encontra tão excessivamente ocupado que não se lembre de sustentar o sol para que o sol aqueça, em seu nome, o último verme na última reentrância abismal. Vamos orar. Nos concentrando, elevando nossos pensamentos em gratidão a Deus, nosso Pai, pela vida, a Jesus, nosso irmão maior, por seu evangelho de luz, a Mãe Maria, por seu colo protetor, a espiritualidade amiga e abnegada do Seir, por estar sempre disposta a nos ajudar, rogando a todos que tenhamos uma tarde de paz e que os ensinamentos do Mestre Jesus possam tocar nossos corações e mentes, regendo nossos pensamentos e atitudes. Pedimos ainda que nossa irmã Paula, que fará uso da palavra, seja sempre iluminada e abençoada. Estejamos com Jesus, agora e sempre, que assim seja. Vamos ouvir agora Paula Reis. Olá, amigos, sejam bem-vindos.
É com muita alegria e gratidão que estamos aqui para mais uma oportunidade de estudo e reflexão dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Que os bons espíritos estejam envolvendo a todos nós nesse momento com suas vibrações amorosas e que Jesus esteja entre nós durante todo o nosso encontro. Hoje nós vamos conversar sobre a harmonia do universo, tendo como base um texto que está no livro O Porquê da Vida, de Leon Denis. Para essa nossa reflexão, nós vamos trazer alguns conceitos sobre harmonia, vamos destacar alguns trechos do texto de Leon Denis para a nossa reflexão e, ao final, nós vamos refletir sobre como nós podemos, no nosso dia a dia, buscar essa conexão e, portanto, essa harmonia com o universo. Afinal, a harmonia é algo que nós desejamos, por exemplo, para as pessoas queridas, quando estamos celebrando seus aniversários, ou ainda nas passagens de fim de ano, desejamos paz, amor, harmonia. Mas afinal, o que é isso que nós tanto desejamos, que nós tanto buscamos para as nossas vidas e daqueles que nós amamos? Bom, alguns conceitos sobre harmonia nós vamos trazer aqui. De acordo com alguns dicionários, a harmonia indica concordância, consonância, tanto no contexto artístico, mas também no contexto social. Equilíbrio ou uma combinação de elementos que ocasionam uma sensação agradável ou aprazível. Alguns sinônimos de harmonia são equilíbrio, ordem, concórdia, consonância, entendimento, conciliação, entre outros. Então nós podemos perceber que a harmonia tem um conceito assim bastante extenso, bastante abrangente, mas todos eles nos remetem a uma ordem, a equilíbrio e, mais do que isso, a combinação de elementos que nos traz uma sensação boa, uma sensação de paz, de beleza. Então, um exemplo prático que todos nós conhecemos é uma orquestra, onde diversos instrumentos distintos de forma independente, mas se bem conectados, se bem executados, claro, os instrumentos afinados, mas se houver um maestro que faça a conexão entre eles, eles vão trabalhar juntos, em harmonia. Então, esses sons independentes vão formar um som único, uma bela melodia para que as pessoas possam apreciar. Um outro exemplo que faz parte da nossa cultura aqui no Brasil é uma escola de samba, que inclusive o quesito harmonia, ele é um dos pontos, né, que são avaliados na pontuação das escolas de samba. Então não adianta uma escola ter os maiores recursos financeiros, conseguir os melhores e mais sofisticados materiais, ter um samba muito bem composto, se esses elementos, na hora, né, de passar na avenida, se esses elementos não conversarem entre si, não estiverem todos convergindo para um mesmo objetivo, não haverá harmonia, não dará aquela sensação de unidade, aquela beleza e não vai proporcionar aquele encantamento à plateia. E, portanto, muito provavelmente essa escola não vai ter uma boa pontuação em harmonia e não vai ter a pontuação suficiente para ser sagrada campeã. Então, esses são exemplos bem simples, bem práticos, bem do nosso dia a dia, que nos ajudam a compreender. Mas então, como que nós podemos, a partir de exemplos simples, contextualizar, transcender para compreendermos a harmonia do universo? Para isso, nós vamos então trazer o texto de Leon Denis. Ele inicia assim: vimos acima a existência em nós de um princípio inteligente e racional. Retornamos agora até a fonte de onde decorre,
para explicar sua origem pelo encadeamento das causas e dos efeitos. Os homens chamam essa fonte, na sua pobre e insuficiente linguagem, de Deus. Deus é o centro, de onde emanam e para onde retornam todas as potências do universo. Interessante que tem uma outra obra belíssima também de Leon Denis, que é O Grande Enigma, em que ele fala sobre como nós buscamos definir Deus. E a partir do momento que nós tentamos definir Deus com a pobreza da nossa linguagem e com a pobreza da nossa compreensão também, nosso alcance ainda é muito pouco, a gente já automaticamente reduz Deus. Buscar defini-lo é naturalmente reduzi-lo àquilo que nós podemos compreender. Por isso é tão importante e é tão interessante essa definição que os Espíritos nos trazem na questão número 1, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: que é Deus? E os Espíritos respondem: é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Ou seja, é um conceito bastante abrangente. E aqui Leon Denis fala sobre isso, né, que da nossa pobreza de linguagem. E que nós devemos, para compreender, não tentar definir, mas tentar observar o encadeamento das coisas, da sua criação. E ele diz ainda: Deus é o centro de onde emanam e para onde retornam todas as potências do universo. Ele é o foco de onde se irradia toda a ideia de justiça, solidariedade e amor. O objetivo comum para o qual todos os seres se encaminham, conscientemente ou inconscientemente. Então, o que Leon Denis está dizendo aqui para nós é que, querendo ou não, tendo ideia, consciência disso ou não, nós fomos criados para Deus. Nós fomos criados para a felicidade verdadeira. Porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Os Espíritos já nos explicaram, né? Já nos trouxeram essa informação que está lá no Livro dos Espíritos. E eles dizem ainda que nós só somos infelizes na medida que vamos nos afastando dessas leis de Deus. E as leis de Deus, que são as leis morais, que estão dentro da nossa consciência, os Espíritos também nos explicam que aquela que resume todas as demais é a lei de justiça, de amor e caridade. E aqui ele cita, né, que Deus irradia justiça, solidariedade e amor. Todos nós fomos criados para sermos felizes. Como será esse nosso caminhar, essa nossa trajetória em busca dessa felicidade, vai depender de cada um de nós. Mas é importante ressaltar que todos nós temos o nosso papel na harmonia do universo. E Kardec fala sobre isso no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, quando ele aborda as ocupações e missões dos espíritos. E na questão 558, ele vai perguntar: alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Porque até aqui isso já havia ficado claro, que nós experimentamos a vivência na matéria para nos burilarmos, para nos aprimorarmos pessoalmente. E aí os espíritos vão responder: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. E aí Kardec vai além, ele quer saber se os espíritos que são ainda muito imperfeitos, se eles também exercem algum papel nesse sentido. Ele vai perguntar: também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? E a resposta dos espíritos é que todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Então, todos nós somos elementos constituintes da criação.
E Leon Denis ressalta ainda no seu texto que qualquer percepção de desarmonia decorre da nossa ideia distorcida de Deus, da nossa compreensão ainda tão imperfeita que, na verdade, historicamente, o homem tem sobre Deus. Aquela visão humanizada, aquela visão de que Deus tem as mesmas paixões que nós. Então, ainda uma ideia que nós já evoluímos bastante, mas ainda está presente entre nós quando nós pensamos que Deus pune, que Deus é vingativo, que Deus favorece determinado grupo de pessoas, determinada cultura. Enfim, são ideias distorcidas que precisam ser revistas. Que Deus irá condenar a um sofrimento eterno qualquer um de seus filhos, seja lá que o motivo for, ou ainda porque não tenha cumprido determinado ritual. Não nos parece razoável pensar que o Criador de tudo que há, de tudo aquilo que nós podemos já compreender com o avanço da ciência, mas ainda daquilo que ainda estamos longe de compreender. Como que esse Criador iria condenar qualquer uma de suas criaturas a um sofrimento eterno, a uma punição, a uma vingança, né? Não nos parece razoável. E Leon Denis faz esse convite para a gente nesse texto. Ele diz assim: devemos estudar Deus na majestade de suas obras. E ele sugere ainda, na hora em que tudo repousa nas nossas cidades, quando a noite está transparente e o silêncio se faz sobre a terra adormecida, então, ó homens, meus irmãos, elevem seus olhos e contemplem o infinito dos céus. Observem a marcha ritmada dos astros, evoluindo nas profundezas. Esses fogos inumeráveis são mundos perto dos quais a Terra não é mais que um átomo. Então, a maioria de nós que vive nos grandes centros, vive em cidades assim muito iluminadas, nós não percebemos com tanta clareza a beleza do céu iluminado, estrelado, comparado àquelas pessoas que moram ou que têm oportunidade de estar em algum lugar com menos iluminação artificial. E é isso que ele fala, né? Tendo a oportunidade, vamos contemplar o céu, vamos observar a harmonia que há no universo. E ele acrescenta: reconheçam que as manifestações da vida se produzem por toda parte e que uma ordem admirável une sob leis uniformes e por destinos comuns a Terra e seus irmãos, os planetas errantes. E ele fala aqui, né, que tantos pontinhos incontáveis no céu significam planetas, estruturas perto das quais a Terra é uma poeirinha, é um átomo, como ele diz. Então, é preciso ampliar essa visão, descartar, na verdade, essa ideia de um Deus humanizado. Porque aí é dessa ideia distorcida que nós temos uma percepção de desarmonia. Porque se nós ampliamos essa nossa ideia, essa nossa percepção, nós vamos poder observar e compreender melhor a harmonia em tudo que há, como diz Leon Denis. Somente uma inteligência suprema seria capaz de criar isso tudo. Não há homem inteligente, por mais inteligente que a gente possa imaginar, que fosse capaz de criar ou ainda de reproduzir com tamanha perfeição a beleza e a harmonia de qualquer elemento que há no universo, na criação de Deus. E ele continua: observem a si mesmos, né? Que ele estava falando de observar os macrosistemas, de observar o que há no universo. E aí agora Leon Denis nos convida a mergulhar em nós mesmos, porque nós somos criação de Deus. Ele diz: observem a si mesmos,
Vejam o desempenho admirável de seus órgãos, o mecanismo maravilhoso e complicado de seus sentidos. Que gênio humano poderia imitar essas delicadas obras-primas? Então, quando nós mergulhamos, na vida microscópica, as células, as suas estruturas, o átomo, as partículas subatômicas, objeto de estudo da física quântica, lembramos inclusive de Einstein, que dizia: creio em Deus, que se revela na harmonia ordenada do universo e que a inteligência está manifesta em toda a natureza. Então, seja observando os macrosistemas ou os microsistemas, há um encantamento, há uma ordem, há uma harmonia em toda a criação. Então, nós podemos nos questionar, E quanto aos flagelos a que somos submetidos, as tragédias ambientais, os fenômenos da natureza, isso não é uma desarmonia, não é um desequilíbrio da criação? Leon Denis vai falar sobre isso também. E ele vai dizer: sondem os problemas da natureza, não se fixem na superfície, desçam ao fundo das coisas e descobrirão, com surpresa, que as aparentes contradições mais não fazem que confirmar a harmonia geral, que são úteis ao progresso dos seres, único propósito da existência. E aí nos lembramos, das leis morais, a lei de destruição. Tudo é cíclico na natureza, tudo é cíclico na criação. Então a destruição abre caminho para novas oportunidades, para novas possibilidades na criação. Kardec também fala sobre isso no livro A Gênese. Ele fala assim: o homem recebeu em partilha, uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar ou, pelo menos, atenuar os efeitos de todos os flagelos naturais. Então, ele está dizendo que, se são flagelos naturais, podemos esperar que eles ocorram, eles fazem parte desse ciclo da natureza. Mas o que ele está dizendo aqui é que nós recebemos as condições de passar por essa situação da melhor forma possível. E ele vai dizer ainda que quanto mais o homem souber, ele adquire e mais se adianta em civilização. Tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. Ou seja, à medida em que nós vamos evoluindo em tecnologia, mas acima de tudo evoluindo moralmente, nós vamos aprendendo a lidar melhor com essas circunstâncias. À medida em que as tragédias, os flagelos aconteçam, que não sejam em decorrência do nosso mau uso, do que estamos fazendo atualmente com a natureza. Então é preciso que o homem evolua intelectualmente, sim, mas também e principalmente moralmente, que essa evolução moral acompanhe para que os recursos naturais não sejam mal utilizados e aí sim nós tenhamos consequências muito drásticas e muito difíceis para a humanidade. O caos aparente, então, que estamos vivendo tem uma razão profunda que nos escapa à compreensão. Sabemos sim que há uma harmonia em tudo que é da criação de Deus. Então, como diz Leon Denis, é preciso mergulhar nessas reflexões e ele finaliza o texto dizendo: Deus é a fonte e o princípio de toda a vida. É por ele que se religam, unem e harmonizam todas as forças individuais e que sem ele estariam isoladas e divergentes, abandonadas a si mesmas, não estando regidas por uma lei, uma vontade superior. Essas forças não teriam produzido senão confusão e caos. E por fim ele diz: o fato de existir um plano geral, um propósito comum, do qual participem todas as potências do universo,
prova a existência de uma causa, uma inteligência suprema, que é Deus. Um outro ponto, meus amigos, que nós gostaríamos de trazer é que a harmonia também pode ser definida como um estado de paz e amizade entre as pessoas. Ou seja, eu só posso estar em harmonia se eu estiver considerando o outro. Eu não vou entrar em harmonia eu comigo mesma. Isso pode ser um estado, uma busca inicial, mas para eu estar em harmonia com o universo, eu tenho que estar em relação com o outro. Eu tenho que estar lidando com o outro. Então, se nós nos isolarmos do mundo para evitar problemas, para fugir das dificuldades da vida, nós não estamos em busca de harmonia. À medida que o homem emprega seus esforços para transformar a si próprio, ele está naturalmente também contribuindo com o coletivo. E aí nós nos lembramos que está no Evangelho de Mateus, que Jesus disse: bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então, para nós vivermos em harmonia, nós devemos investir nessa busca. Sejamos mansos e pacíficos para conviver melhor com as pessoas, tendo mais paciência, tendo mais tolerância. É preciso buscar vivenciar esse preceito, sermos brandos e pacíficos, trabalhando a serenidade, o equilíbrio emocional e social, não incitando violência entre as pessoas, Mesmo estando rodeado de violência, que sejamos essa exceção, que sejamos esse ponto fora da curva, para estarmos nessa busca de sermos mansos e pacíficos. Que na nossa cultura, até hoje, acredito que possamos afirmar isso. Muitas vezes, sermos brandos e pacíficos é um sinal de fraqueza, é um sinal de covardia. Muitas pessoas ainda têm essa percepção completamente distorcida. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que o objetivo da encarnação é alcançarmos, buscarmos a perfeição, o estado de harmonia interna de acordo com as leis divinas, que por sua vez vai gerar harmonia. E isso exige autoconhecimento, disciplina, foco, ou seja, nós experimentamos a vida na matéria com essa busca. É preciso para isso identificar as nossas fragilidades, os nossos pontos vulneráveis, aquilo que nos causa desequilíbrio, e à medida que nos conhecemos, vamos nessa busca, nesse mergulho interno, nós vamos então nos orientando melhor, refletindo mais acerca das nossas atitudes diante de determinadas situações que nos desequilibram. Estar em harmonia é estar em sintonia com as leis de Deus, é buscar viver como Jesus nos ensinou, mas para isso é fundamental um despertar da consciência. Não apenas ficarmos lendo, reproduzindo palavras, é somente a partir desse despertar que vamos então realmente nessa busca. Para que as nossas ações, os nossos pensamentos não estejam dissonantes, não estejam contraditórios em relação àquilo que estudamos, que pregamos. Sobre o risco de sermos espíritas e, portanto, cristãos, que em nome dessas denominações vamos disseminar o ódio, a violência, a discórdia. Se refletirmos sobre como Jesus agiria em determinadas circunstâncias, sem os nossos atavismos, sem as nossas distorções, certamente nós teríamos oportunidade de rever as nossas atitudes. É preciso buscar Jesus para as nossas vidas. Perguntar sempre na nossa intimidade como Jesus faria. Nós ainda não estamos lá, estamos muito longe, mas já sabemos o roteiro, já temos o Evangelho do Cristo nos orientando. Então é preciso ir nessa busca,
É preciso lembrar que Jesus não discriminava, não tinha preconceitos, Jesus era pacifista, ele era firme, mas ele era pacífico, e as nossas atitudes devem buscar uma harmonia com o que o Cristo nos ensinou. Senão estamos sendo contraditórios, na verdade estamos sendo. É preciso a gente buscar esse autoconhecimento para que cada vez mais essa distorção vá sendo diminuída e assim vamos nos melhorando, nos aprimorando. Sabemos que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Nós já sabemos disso, então é preciso manter esse empenho, manter esse esforço. Buscar no limite das nossas possibilidades, estar em harmonia com o universo, com Deus e com as suas leis. É preciso harmonizar as nossas atitudes e os nossos pensamentos com a proposta do Cristo. É importante esse olhar para o universo para nos entendermos como parte de um todo, como parte dessa criação, de sermos criaturas de Deus. E assim vamos buscando essa sintonia e dando a nossa contribuição com o universo. Então, como que nós podemos, depois de tudo que nós estamos trazendo aqui para a nossa reflexão, como nós podemos buscar a nossa harmonia interna, nos melhorando como pessoas e assim dar a nossa contribuição, ainda que modesta, é preciso destacar, mas mesmo modesta, ela não é insignificante, ela significa muito. Como que nós podemos contribuir assim no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, na sociedade como um todo? Como viver, nos perguntamos, em harmonia quando tudo parece tão antagônico no mundo em que vivemos? Como ter harmonia em meio a tanta violência, a tanta discórdia, preconceito, injustiça? Como que nós podemos fazer? Então, nós vamos buscar a ajuda preciosa da veneranda Joana de Ângeles em seu texto, na psicografia de Divaldo Franco, no livro Convites da Vida, no capítulo 27, ela traz dicas, como eu já disse, muito preciosas, bem do dia a dia, para que possamos buscar essa harmonia. O texto tem esse título, Convite à Harmonia. E eu vou trazer alguns pontos aqui para que juntos possamos pensar como que nós podemos colocar isso em prática. Ela começa trazendo um trecho da primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo 4, que diz: Pois toda criatura de Deus é boa e nada deve ser rejeitado, se é recebido com gratidão. E ela vai dizer: altera o ritmo das atividades do cotidiano, a fim de aurires na comunhão da natureza a necessária harmonia para o prosseguimento dos labores abençoados. Então, ela já está sugerindo essa busca, uma conexão com a natureza, assim como fez Leon Denis. E ela segue. Uma evasão da cidade agitada na direção do bosque, uma excursão a um local bucólico e ameno, uma jornada aos campos dos arredores, uma caminhada pela orla marinha, um convescote à montanha. Paisagens novas, inabituais à contemplação, ao exercício, à reflexão. Detém-se um pouco a considerar a harmonia que palpita em toda parte. Ausculta o coração da natureza. Deixa-te arrastar. Percebam, amigos, que até aqui nada do que ela falou requer algum tipo de recurso. Está ao alcance de todos nós. A natureza está para todos. O sol amanhece, né? A todo amanhecer o sol brilha para todos. O perfume das matas, a maresia que ali nos presenteia
as ondas do mar, essa sensação agradável do contato com a natureza, está disponível para todos. E ela segue: refaze programações, renova o entusiasmo, desasfixiando-te, eliminando tóxicos, miasmas que te excitam no dia a dia ou te entorpecem na maior parte das horas. E aqui nós chamamos a atenção que essas toxinas, que ficam impregnadas em nós, são oriundas, por exemplo, nos grandes centros, da poluição, dos agrotóxicos que estão impregnados nos alimentos, mas principalmente nas vezes em que estamos desequilibrados e aí ficamos impregnados de maus sentimentos, de reações bioquímicas que se processam dentro de nós, que são decorrentes de maus pensamentos, de atitudes rompantes, de raiva, de desequilíbrio, que vão causando uma desarmonia em nós, no nosso corpo físico e também no nosso corpo espiritual. E ela diz: faze, porém, tua busca de harmonia com simplicidade. Nada de complexas, exaustivas arrumações, barracas, farnéis, guloseimas, isto, aquilo. E aí pensamos, algumas viagens que temos oportunidade de fazer, voltamos mais cansados do que quando iniciamos a jornada. Porque às vezes é tanta coisa que queremos carregar, queremos fazer tantas coisas num período curto para aproveitar ao máximo a oportunidade, quando na verdade estamos aproveitando muito pouco. Não estamos contemplando, não estamos saboreando cada momento. É preciso refletir sobre isso e é o que ela diz aqui. O que ela quando ela está nos convidando à harmonia, não é essa fuga para contemplar a natureza, mas trazendo mais problema ainda não. Ela quer um desprendimento. O que ela propõe aqui é uma conexão que vai muito além de barracas, de farnéis, de guloseimas. É uma busca íntima. E ela segue: algumas horas nada são, não devem ser complicadas, de modo a não se converterem em nova inquietação, diferente ansiedade. Ou seja, a gente troca um problema pelo outro. Não é essa a proposta. E ela segue: se, todavia, acreditares não dispor de tempo, de oportunidade, de meios, recurso nenhum, senão disposição, ou seja, se com tudo isso para algumas pessoas ainda é muito difícil reservar esse momento de conexão com a natureza, ela diz: abra a janela à noite e fala às estrelas. Você não precisa se deslocar para outro lugar, só sente a brisa, olha para o céu, escuta os astros fulgurantes, harmoniza-te. A harmonia é também pão e medicamento, é a que alimenta e cura a alma. Não prescindirás dela, segue Joana, se pretendes lograr êxito. Mesmo Jesus, após as atividades de cada dia, ao lado dos amigos, refugiava-se, longe das multidões, no contato com a natureza, orando para prosseguir em harmonia com o Pai. E como afirma Paulo, que toda criatura de Deus é boa, mister se faz desdobrar essa natural bondade, a fim de que, em harmonia, tudo receba com gratidão. E assim, meus amigos, eu encerro essa participação de hoje, agradecendo imensamente por mais esta oportunidade, que possamos refletir sobre esse texto belíssimo de Leon Denis e ainda esse outro texto tão belo quanto de Joana de Ângeles, e assim possamos buscar a nossa harmonia, a nossa conexão com o Pai. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, nos reunimos nesta oportunidade em Teu nome, em busca da Tua luz,
dos teus ensinamentos. Muito obrigada, mestre amigo. Agradecemos também a espiritualidade amiga da Casa da Irmã Rosa por todo o amparo, por todo o apoio. Agradecemos por tanto que temos recebido e que possamos, Senhor, em gratidão, contemplar a natureza, buscar essa harmonia que tanto nos ajuda a compreender melhor o Teu amor por todos nós. E assim, Senhor, damos por encerrada esse nosso momento de estudo, desejando que essas boas energias que nos envolvem se espalhem por todo o planeta, levando paz, amor, bom ânimo e harmonia a todos. Obrigada, Senhor, e te pedimos que fique conosco agora e sempre. Graças a Deus.